Papo de Vila. Salve, salve, meu povo da vila! Chegou terça-feira, vocês sabem, é dia de Papo de Vila. E olha, eu tenho 3 super convidados. Eu vou logo apresentando essa mesa. Eu tenho Paula Leão, nossa diretora, Milton Neto, o nosso coordenador. E olha, esse cara, esse pernambucano que dá muito orgulho à terra, ele é um educador de primeiríssima qualidade. Eu vou logo apresentar ele. Moza Neves, ele é educador e engenheiro químico. Foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco por 2 mandatos, secretário de Educação de Pernambuco, atuou no Instituto Ayrton Senna como diretor de inovação, foi membro do Conselho Nacional de Educação e atualmente dirige a cátedra da USP Sérgio Henrique Ferreira. Ufa, que currículo, Mozart! Que honra ter você nessa mesa. A alegria toda minha, prazer, eu tenho uma identificação muito forte com tudo que vocês fazem aqui na Vila. Eu, na verdade, já me sinto da Vila. Com certeza, você já faz parte dessa Vila, né? Coração, mente e corpo. Maravilha. E esse bate-papo... Agora, Paulinha disse que eu era para apresentar o currículo dele no primeiro episódio e depois seria o bate-papo. Que história é essa? O currículo é muito grande. Demais. Você fez só uma breve histórico aí, né? Mas a gente tem a alegria enorme. Mozart sabe disso, a gente tem conversado um pouquinho e ele já ouviu da gente várias vezes. Sandra e Gabi e o William não podem estar aqui hoje conosco, mas todos, isso foi uma comunhão de nós todos, da alegria de podermos estar junto dele, mas muito além do que pelo currículo, pela pessoa humana que a gente tem conhecido. Então isso nos alegra demais, é maravilhoso ter uma pessoa que conhece tanto sobre educação, que fez tanto e faz pela educação, mas que tem um coração e um jeito de enxergar o ser humano de forma tão incrível. Obrigada mesmo. E Paulinha, só para ressaltar... Perdão, desculpa, Mozart. E só para ressaltar, também foi reitor da Universidade Federal. Qual foi o período, Mozart? Foram 2 períodos, o primeiro de 96 a 99, e aí foi reeleito de 2000 a 2003. E quando então assumi a Secretaria de Educação de Pernambuco. Então, vamos embora para o Papo de Vila. Paulinha, começa com você esse bate-papo. Ai, meu Deus, olha a honra, né? Na verdade, eu brinquei aqui que eu podia deixar a Mozart só falando. Mas para não ficar um monólogo, porque a gente diz que isso aqui é um podcast, né? Então, espera-se que a gente converse um pouquinho. Eu vou estar aqui de forma muito humilde, mas para aprender e ouvir cada vez mais Mozart falando, que é uma grande alegria. E aí eu queria, Mozart, que se você pudesse explicar um pouquinho para a gente, acho que para o pai da Vila, para as pessoas que nos escutam, um pouquinho sobre o porquê que assim, a gente está ouvindo tanto recentemente no Brasil e no mundo se falando sobre a importância da primeira infância. Chegam a falar que hoje a primeira infância é talvez mais importante, é a fase mais importante que um indivíduo vai ter na vida para o desenvolvimento, né? E que isso vai impactar muito no pós-educação básica. E aí, você, que é esse cara que traz muitos números, muitas falas científicas, a expectativa é que você explicasse um pouquinho para todos nós o porquê disso. Olha, aí está um belíssimo exemplo do papel da ciência, da pesquisa, para colocar no lugar de importância devido a questão da primeira infância. Quando eu fui secretário de Educação, por exemplo, estou falando há mais de 10 anos, não muito distante, portanto, a creche não ficava na educação, a creche ficava na ação social, porque essa primeira fase de formação da criança pequena, de 0 a 5 anos, era muito o olhar do cuidar, e não do educar. Na década de 90, com os estudos da neurociência e outras áreas correlatas, mas principalmente a neurociência, a década de 90 é considerada a década do cérebro, onde se compreendeu como nunca como o cérebro aprende. E dali, então, com as pesquisas de James Heckman, que foi prêmio Nobel de Economia em 2000, um grande defensor da primeira infância, a gente começou a perceber que, na verdade, a grande atenção que a gente deveria ter não era a partir do processo da alfabetização, começando nos anos iniciais do ensino fundamental, mas uma atenção muito cuidadosa, especial, nos primeiros anos de vida da formação dessa criança. Por quê? Em primeiro lugar, as sinapses, elas são formadas exatamente nessa fase.
Então, se você quer ter impactos duradouros, impactos que realmente promovem o desenvolvimento pleno e futuro da criança, é exatamente nessa fase que você tem que ter um olhar todo especial. Por isso que não cabe mais, por exemplo, você simplesmente olhar o cuidar. Tem que ser o binômio educar e cuidar nessa fase da primeira infância, que compreende, no caso da educação, a creche de 0 a 3 e a pré-escola de 4 e 5 anos. Nessa fase, os vários estudos, entre eles, como eu citei o Heckman aqui, Heckman diz o seguinte, que cada dólar que você coloca, investe na primeira infância, você tem $7 na vida adulta dessa pessoa. É o maior investimento que você pode fazer do ponto de vista de retorno social, retorno econômico. Então, a primeira infância, ele, por exemplo, percebeu, e ele fez um estudo longitudinal, comparou crianças que estudavam em escolas que promoviam o desenvolvimento pleno. O que é o desenvolvimento pleno? Não é somente olhar os aspectos meramente cognitivos, mas também como desenvolver habilidades, competências como criatividade, pensamento crítico, resiliência, persistência, colaboração, abertura ao novo. Já na primeira infância, essas crianças pequenas, na vida adulta, têm resultados absolutamente superiores àquelas crianças que não passaram por uma escola que promove esse tipo de competência, de habilidade no desenvolvimento da criança nessa fase. Por exemplo, a criança que desenvolve essas competências na primeira infância, ela tem em relação a uma criança que estudou numa escola tradicional, que olha meramente cognitivo, não está vendo a criança como um todo, né, no seu sentido mais sistêmico, né? A criança que tem esse desenvolvimento na primeira infância, ela tem 44% maiores chances de concluir o ensino médio do que aquela criança que não desenvolveu essas habilidades lá na primeira fase de vida, ou seja, do ponto de vista dos 5 primeiros anos de vida. 35% maiores as chances de não ter problemas prisionais. E o impacto de renda é 3 vezes maior do ponto de vista salarial nessas crianças que desenvolveram essas habilidades na primeira infância. Mas há outros estudos também que mostram, por exemplo, a cátedra que eu dirijo na Universidade de São Paulo, eu olhava muito os anos iniciais e finais do ensino fundamental, porque era onde eu queria naturalmente analisar mais os dados, indicadores, mas ficou muito claro com a pandemia que um impacto maior na proficiência, no desenvolvimento das pessoas se deu exatamente nas crianças menores, tanto aquelas da primeira infância, mas também dos anos iniciais. Ora, se eu quero melhorar a aprendizagem da criança nos anos iniciais, a começar pelo ciclo de alfabetização, eu deveria olhar para a primeira infância, porque se essa criança tiver mais bem preparada do ponto de vista emocional, social, ela vai conseguir ter resultados não somente de proficiências superiores, como Heckman mostrou, mas também o futuro dessa criança será muito mais bem-sucedido em todos os aspectos do que a criança que não teve uma primeira infância em que permitiu desenvolver essas habilidades. Isso está sendo tão importante que países como o Japão, por exemplo, a gente sabe que a criança asiática, o povo asiático, ele já é um pouco mais recluso, ele não é como o brasileiro, que já no primeiro momento se abraça, aperta a mão. O povo asiático já é um pouco mais recluso, um pouco mais cada um pouco na sua, respeitando muito um ao outro. Mas eles perceberam que colaboração, resiliência, criatividade precisavam ser desenvolvidos já na primeira fase da formação da criança, ou seja, na primeira infância. O que é que eles estão fazendo? Muitas escolas japonesas estão trocando os brinquedos que antes as crianças brincavam isoladamente por brinquedos de volumes e massas, pesos maiores. Porque para poder brincar com aquele brinquedo, ela vai ter que ter outros coleguinhas. Aí começa a empatia, começa a colaboração, começa a ver o outro de maneira muito mais colaborativa dentro do processo de desenvolvimento. Então, se quer investir no ser humano, tem que começar na primeira infância. E aí vem o carimbo do nosso outro programa. O programa anterior foi Mitos e Verdades. Sobre a Vila, né? Foi sobre a Vila, e um dos grandes questionamentos que surgem
lá atrás, na primeira infância, a primeira infância não é tão importante, vou esperar um pouco mais para colocar meu filho na escola. Vou colocar em qualquer Vou escolinha, porque colocar em só para qualquer brincar, escolinha, né? é só brincar. Enfim, agora tem aí um carimbo de Mozart. Exato, Que né? Eu, na verdade, eu não sou até um estudioso. Eu sou uma pessoa, quer dizer, estudo do ponto de vista de acompanhar as pesquisas principais, mas, assim, eu acho que a gente não pode, em pleno século XXI, compreender o mundo como era 30, 40 anos atrás. A gente tinha, eu quando fui criança, portanto, eu estou falando há 50 anos atrás. Mozart, você é jovem mais cedo. Jovem Você cedo, é jovem por mais tempo. Mais tempo, como a turma está dizendo, eu gostei muito dessa expressão. Mas assim, como é que a gente brincava? A gente não brincava na frente de um computador. A gente não brincava na frente de uma telinha. A gente estava na rua, brincando de peão, de bola de gude, indo para a praia. Era segura a vida, subindo de árvore, quebrando o braço, o pai levando para o hospital para injeção o braço da trela, jogando Vivia bola ralado na praia. Essa era uma vida em que você vivia em coletividade com outras crianças. Então, a vida que a gente tinha numa geração antes dessa, era uma geração que teve tudo para ser feliz, porque a gente teve a oportunidade de ter esse desenvolvimento com outros colegas, criando empatia, criando a resiliência, colaboração. Então, era uma vida plena. Hoje a criança está muito reclusa ao mundo dela. E esse mundo é um mundo que muitas vezes eu não sou contra a tecnologia, mas eu sou contra todo extremismo. O importante na vida é dosar o equilíbrio. Então, e hoje a criança, muitas vezes os pais trabalham, os dois, muitas vezes mora num prédio, não tem, às vezes, um espaço para brincar, termina ficando restrita a olhar ou televisão, olhar telinha, jogo, videogame, é ela com a tela. E a relação humana? Por isso que eu costumo dizer, eu acho que o mundo no futuro, e o futuro chegou, não vai ser para quem tem acesso à tecnologia, é quem tiver maior capacidade e qualidades humanas. Isso é o que vai fazer a diferença entre as pessoas. Então, apostar na qualidade humana é tudo que um pai deveria pensar. Às vezes os pais pensam muito na corrida de 100 metros. Às vezes até ganha os primeiros 100 metros, mas os pais se esquecem que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, a gente precisa preparar os nossos filhos, os nossos netos, no meu caso, não para ganhar 100 metros, mas para preparar para uma vida. E para preparar para uma vida, a gente não tem que olhar até onde os olhos enxergam. A gente tem que olhar até onde o coração enxerga. Essa é a diferença. Educar somente a mente sem educar o coração não é educação. Isso já dizia Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo. Perfeito. A gente não precisa inventar muita coisa, não. Basta olhar um pouco o que os nossos mestres do passado lá atrás nos ensinaram. Né? E a própria legislação brasileira, de uma forma mais direta, de 88, ela é muito atual. Ela não fala em qualquer educação. Ela fala numa educação que desenvolva plenamente a pessoa. Portanto, às vezes os pais pensam, eu às vezes costumo fazer palestras, por exemplo, eu fiz uma recentemente para diretores do Fantástico. E uma diretora disse, olha, Mozart, mas meu filho tem que passar em medicina na USP. Ele vai ter que estudar e muito. Eu não estou dizendo que ele não tenha que estudar muito, mas como ele estudar e como ele vai se preparar para ter um equilíbrio social, emocional, vai ter um efeito enorme, não só na proficiência, nos resultados de aprendizagem, mas muito mais do que isso. Ele vai estar muito mais preparado, não só para entrar na USP, mas para sair da USP e depois ser um cidadão plenamente preparado para o exercício, tanto da profissão, como principalmente para exercer a cidadania. Ô Paulinha, desculpa interromper, mas eu necessito fazer essa pergunta. Então a vila está na frente, porque a gente ouviu Mozart e saber que a vila é tão coração, eu queria ouvir vocês dois. Que óbvio que a gente está aqui para ouvir, mas e qual é a sua visão, Paula, assim, pegando essa fala de Mozart, a vila está no caminho certo? Na verdade, a gente, ouvindo Mozart, a gente pensa assim, meu Deus,
Nada acontece por acaso, né? Tinha que ser nesse momento. A gente já tinha conversado em alguns outros e coincidiu de ser agora. Esse está sendo um especial de podcast que a gente chamou do especial dos 15 anos da Vila. E acho que a gente não podia ter recebido um presente melhor. A gente ter, quando a gente decide gravar episódios de 15 anos sobre a Vila, falando sobre mitos e verdades, falando sobre como a gente iniciou esse desejo de construir esse processo de educação, de aprendizagem, e a gente ter a oportunidade de trazer Mozart para falar cientificamente, né? Porque aí não é mais a Vila. Os pais que ouvirem isso hoje, é uma coisa de você dizer, meu Deus, a escolha foi certa, eu estou no caminho certo. A gente que estuda, a gente sabe disso. Mas os pais que não, às vezes fazem a escolha, fizeram a escolha pela Vila, mas o tempo inteiro pensam, por que, se é para ser assim, por que só a Vila, praticamente, que faz assim? Então, eu acho que hoje, quando a gente tem a oportunidade de escutar Mozart, mostrando que é científico, e aí sim, a gente pode se dizer de vanguarda, sim, Hector. Eu acredito que a gente pelo menos começou isso há 15 anos, não é à toa, é preciso muito estudo, né? Mozart falando sobre a ciência. Eu lembro que há 5 anos a gente teve um grupo de 21 professores que fizeram neuropsicopedagogia aqui dentro da escola, porque foi ali que a gente percebeu que o processo, a gente precisa preparar os professores para entender como esse cérebro está funcionando. É por isso que a Vila passou a ser tão reconhecida como uma escola que faz ou pratica a inclusão muito bem. Porque a gente foi estudar como é que funcionam os cérebros e todas as aprendizagens. Mas se o olhar não for para cada um ser humano, como ele aprende, como funciona o cérebro dele, a gente vai estar equivocado e a gente não vai estar transformando. Mas acho que é um bálsamo para os pais. Ouvir tudo isso, eu acho que é uma grande alegria. E aí acho que tem uma outra pergunta que é continuação dessa. A minha pergunta é proposital, viu, Mozart, né? Vocês sabem. Para a gente poder dar aos pais... Isso assim, nem foi combinado, né? Mas é assim, foi. Deixa eu pensar que como é que a gente pode ajudar aos pais que não tem tempo deles, têm que estudar sobre a profissão deles. Imagina, eles são médicos, eles são jornalistas, advogados, né? E eles não têm que estudar sobre educação, mas eles têm que ter acesso a boa informação. E muitas vezes, eu acho que a informação que vem para os pais, e aí também os pais precisam vir buscar, ela é partida. A gente é muito superficial. Os pais, às vezes, se importam pouco também, procuram pouco, os pais não da Vila, mas os pais que fazem outras escolhas procuram saber pouco sobre esse processo. E aí não tem muito embasamento do o que é o benefício de procurar uma forma, um caminho diferente. E aí a minha pergunta, a gente falou sobre a educação infantil, né, Mozart? Mas a gente sabe que você é um apaixonado por números, por indicadores, e isso é incrível, porque sai dos achismos. E talvez também no próprio Instituto Ayrton Senna você teve a oportunidade de trabalhar muito forte isso, né? Viviane é uma apaixonada por indicadores. E aí eu sei que você trabalhou muito, assim, traz muitos indicadores sobre o porquê que a educação no Brasil também começou a ser questionada. Assim, vocês, os estudiosos que constroem, nos ajudam a construir esses caminhos, começaram a perceber que, de repente, o que estava errado na sala de aula? Porque, peraí, está errado? Por que fazer diferente? Mas teve um motivo que aconteceu para a gente poder perceber que precisava mudar. Os alunos estavam aprendendo na sala de aula ou estão ainda, porque tem muita gente que não mudou, os indicadores mostram, o que mostram os indicadores sobre a aprendizagem de português, de matemática, de como o caminho do Brasil estava trazendo a educação para esses jovens. Mozart, e eu só posso complementar uma coisinha. E por que os números que a gente vê, saíram dados agora no Estadão, por que números tão negativos quando a gente fala de educação? Bom, eu vou começar pela minha mãe. Toda vez que vai, mas é por outra razão, você vai ver. Todas as vezes que saem os números da educação e ela assiste televisão e vê exatamente os resultados não muito positivos, e eu vou sempre almoçar com ela nos domingos, a gente nunca pode esquecer dos pais. Eu não tenho mais pai, eu tenho ainda minha mãe, graças a Deus. E a gente tem que cuidar dos pais como os pais têm que cuidar da gente também. Esse é um processo que a gente não pode se dissociar. E aí, ao domingo, eu pego ela para almoçar e ela me chama no canto e diz: eu vi de novo os resultados da educação, muito ruins.
meu filho, o que é que você está fazendo mesmo pelo Brasil? Eu disse, não, mas eu estou trabalhando. Eu disse, mas por que não melhora esse resultado? Você diz que trabalha tanto. Aí eu disse, não, mas não, isso é muito parecido quando eu também fui secretário de Educação em Pernambuco, nas escolas de tempo integral, era um modelo novo, que não foi trazido por mim, foi Marcos Magalhães, pernambucano, filho de uma professora de educação infantil, apaixonado por educação, ele trouxe o modelo de tempo integral. E era um modelo que fugia da lógica estatal de poder público estrito sensu. Tinha componentes empresariais, mas de gestão, de resultados. E como você disse, Paula, não foi nem no Instituto. Eu sou engenheiro de formação, nunca exerci engenharia, porque me apaixonei pela física e pela química. Mas sempre trabalhei com números, números e números. Agora, números têm que ter alma, têm que ter sentido. Eu não sou daqueles que a pessoa vê o número e diz, o número é esse, essa é a vida e é assim que tem que ser. Eu acho que os números nos ajudam a compreender melhor onde nós estamos e para onde podemos ir. Orientação, né? É preciso dar alma aos números, da vida. Simplesmente olhar o que o número está nos dizendo, é como você pegar assim, se eu falar o número 2, pouco significado ele vai ter. Mas se eu colocar 2 quilos, eu estou falando de massa. Se eu colocar 2 metros, eu estou falando de comprimento. Então, todas as vezes eu sempre digo aos meus estudantes, os quais eu formei ao longo desse período da minha vida, que olhe os números, mas procure ter uma criticidade em relação aos números, porque pode ser também que tenha alguma fonte de erro. Então, é papel também de quem trabalha com números, que estuda números, que usa números, ter uma visão crítica. Por isso que a gente diz, olha, é tão importante ter também pensamento crítico, porque se não tiver pensamento crítico, eu vou dar um exemplo de um aluno, eu nunca deixei a sala de aula, nunca fui reitor, 8 anos, secretário, 4, eu podia ter muitas justificativas para deixar a sala de aula, mas nunca deixei, porque eu sempre me realizei na sala de aula. Numa das minhas últimas aulas, e uma prova que eu apliquei, um aluno perguntou, professor, o senhor pode ver se eu fiz a questão certa? Aí eu dizia, Roberto, vai fazer a tua prova, está todo mundo fazendo a prova e você não faz. Não, mas se o senhor me dissesse se está certo ou não, essa é a minha questão. Não, não vou falar, vá fazer a sua prova como os demais. Mas ele foi resiliente. Ficava o tempo inteiro, falava 2 minutos, ele, professor, veja, somente essa. Nessa brincadeira, foram 20 minutos e ele me venceu. Porque eu disse, esse cara vai passar. Conseguiu ganhar. Conseguiu, porque eu comecei a ficar com pena dele. Ele disse, vai, Roberto, me mostra. Olha, foi somente eu passar um rabo de olho, como a gente diz. Ele era um problema de química, para calcular a energia que o corpo iria desprender, e para isso precisava da massa corpórea. E aí ele estava usando uma massa de 2 toneladas. Aí eu disse, Roberto, você conhece algum ser humano que pesa 2 toneladas? Professor, esqueci de fazer a transformação de unidades. Veja, ele passou 20 minutos, perdeu, na verdade, esse tempo, porque ele não teve o quê? O pensamento crítico. Se ele tivesse assim, peraí, um ser humano com 2 toneladas não existe. E rapidamente ele iria perceber que ele fez a questão equivocada. Portanto, obteve uma quantidade de energia absurda para poder fazer um problema muito mais simples. O que eu quero dizer tudo com isso? Que números são importantes. Eles nos ajudam a compreender e dar uma visão sistêmica e apontar caminhos. Mas que a gente também precisa, em primeiro lugar, ter cuidado na obtenção desses números. Ah, mas se eu estou usando um programa computacional que não tem como errar? Tem sim. Porque, às vezes, o programa computacional, se tiver algum algoritmo que tem algum errinho, vai te dar tudo errado, é um erro sistêmico do programa. Então, você precisa, muitas vezes, primeiro, ao usar um programa, por exemplo, antes de obter os números, fazer testes de algo que você já sabe que são absolutamente corretos e, portanto, o programa, para estar ok, tem que reproduzir aqueles números. Então, há um conjunto de cuidados para quem trabalha com números que deve fazer antes só de usar números. Mas usar números é muito importante. Por quê? Há 30 anos, a gente não tinha uma clareza muito grande da educação brasileira, do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista dos rendimentos, do aluno, de aprovação. Mas o Brasil construiu uma estrutura de avaliação hoje no INEP
que é absolutamente fantástica, com vários programas, com vários sistemas de avaliação da educação básica. O mais conhecido é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Hoje, a maior parte, todos os estados brasileiros têm também os seus sistemas de avaliação. Os municípios, os de médio porte, todos também têm. Então, hoje está todo mundo muito ciente do papel da avaliação. Agora, o que é que eu percebo hoje? Não é por falta de informação que a gente sabe que a cada 100 alunos que concluem o ensino médio, só 5 aprenderam o que seria esperado em matemática. Só 30 aprenderam o que seria esperado em língua portuguesa. E isso já vem historicamente nos últimos 20 anos, desde que a gente tem o SAEB, nada mudou. Então, o problema hoje do Brasil, a gente antes não sabia o tamanho do buraco. Hoje a gente sabe do tamanho do buraco. O que está faltando para sair desse buraco? Aí são outros 500. Em primeiro lugar, eu costumo muito fazer uma analogia com medicina. Não é por falta de medicamento. A gente tem os medicamentos. A gente não sabe ler a bula. Se não sabe ler a bula, não sabe como aplicar a dosagem correta. E um dos graves problemas da educação brasileira é que a gente quer, muitas vezes, fazer a mesma coisa para todo mundo. E cada criança é uma criança. Tem que ter um olhar especial. A gente não vai simplesmente aplicar, digamos, está com febre, então vamos dar um remédio para baixar a temperatura. Depende. Se for infecção bacteriana, se for uma virose, se for um outro problema mais grave. Então, a gente tem que olhar como na medicina se faz. Você tem que não só entender os números, saber qual medicamento e entender que você não vai aplicar o mesmo medicamento para doenças diferentes, para problemas diferentes. E o grande erro, na minha opinião, da educação brasileira é que a gente quer aplicar a mesma coisa para todos, quando as desigualdades são enormes nesse país, das diferentes ordens, tanto se você olha do aspecto racial, do ponto de vista socioeconômico, aí você vai ver uma escola pública, às vezes, numa mesma rua, com resultados tão díspares, tão diferentes. Aí entra a questão da gestão escolar, do diretor. Uma liderança eficaz, Paula, faz um impacto de 12 pontos a mais na escala SAEB, tanto em língua portuguesa como em matemática. Veja a importância da gestão. Isso equivale a 8 meses a mais de aprendizagem. Mas é o professor, a qualidade do professor, o fator intraescolar que mais impacta. Por isso, ter uma boa formação, ter um centro de formação de professores que prepare o professor para esse futuro, como dizia Richard Hemme, um americano já falecido, em que ele diz assim: o professor deveria preparar o aluno para o futuro do aluno e não para o passado do professor. Perfeito. Então, eu acho que o grande desafio, eu acho que essa, na minha opinião, Paula, além de toda essa belíssima contribuição que a Vila vem dando para as nossas crianças, com um trabalho belíssimo de inclusão, na diversidade, você vê as crianças aqui, elas têm uma enorme capacidade de comunicação, de se sentir à vontade. Essas crianças serão diferentes, no sentido pleno. Mas eu acho que a Vila não pode ser uma ilha só no arquipélago. Isso. A Vila tem que ser um grande arquipélago. E, na minha opinião, acho que nessa caminhada vitoriosa, cabe, no meu entendimento, agora o grande desafio, que é como transferir a formação dos professores que estão aqui para que outras escolas também, públicas ou privadas, porque à medida em que a gente tiver crianças mais bem preparadas, a partir de professores mais bem preparados, porque não adianta numa escola pública, às vezes, você fazer a inclusão e os professores, e principalmente o diretor da escola, falar para mim, nas diferentes palestras que eu dou pelo Brasil afora: professor, eu acho que a escola pública tem que incluir, mas tem que nos preparar para essa inclusão. E não é só na pública, né? O pior é isso, né, Mozart? Que não olha, todos eu tive numa escola, não vou citar o nome, naturalmente, numa escola particular, aparentemente de grande prestígio social, e eu perguntei, disse assim: eu vi o vídeo de vocês, adorei o vídeo, mas eu não vi nenhuma criança com algum tipo de transtorno. Isso já fora do vídeo, e aí eles disseram: para a gente é muito complicado fazer essa inclusão, a gente nem estimula. Então, aí a gente olha assim, não é?
qual é o cidadão que nós queremos formar? Qual é o mundo que nós queremos deixar como legado? É o caminho mais fácil ou é o caminho em que, de fato, aquelas crianças que não têm algum tipo de transtorno, como autismo, como dislexia, TDAH, mas o mundo em que essas crianças que não tiveram esse tipo de problema, de desafio adicional na vida, vai ser assim a vida, as empresas, o mundo social, está cada vez mais entendendo o papel da inclusão. Agora, ela para estar preparada para essa inclusão, ela tem que estudar numa escola que inclua, mas inclua de fato. Tem que conhecer, né? A Senão, escola precisa conhecer esses transtornos, essas dificuldades. Que hoje a ciência... Em lugar de ser aparentemente um problema, ao contrário, pode ser um grande caminho para você compreender, talvez a coisa mais importante, a palavra chamada humildade. A humildade só se exerce quando a gente consegue compreender o seu valor ao olhar o outro. Aí entra compaixão, entra a amizade, que é uma alma em dois corpos, como dizia Aristóteles, né? Então, são esses valores que uma escola precisa estar atenta. Não basta apenas preparar uma criança, um jovem, para ir bem no Enem. Isso é ponto de partida. É preciso preparar para a vida. Quem me disse uma vez isso foi o cara que liderou a educação em Singapura, Lin Kong. Eu perguntei a ele, Lin, como é que aqui em Singapura vocês chegaram a primeiro lugar no PISA? Aí ele disse, não, a gente não se preocupou em ser primeiro lugar no PISA. Aí ele disse, não, e como é que vocês fizeram? Não, aqui nós preparamos as nossas crianças para a vida. Seja no PISA ou qualquer outro sistema de avaliação, elas irão muito bem. E você vai ver a partir das visitas que começarão amanhã nas nossas escolas. Olha, eu fiquei muito impressionado, eu pensei que aquilo ali fosse um jargão, mas era impressionante. Nas escolas lá de Singapura, as crianças pequenas, as maiores, todas as escolas tinham quase como lema a educação integral. A preocupação no desenvolvimento dessas coisas que a gente vem conversando aqui. Então, era quase uma missão. Você entrava, tinha a missão, desenvolver plenamente as crianças. Então, e plenamente não é simplesmente mais conteúdo. Lá em Singapura, eles ficaram absurdamente mal impressionados com a quantidade de conteúdo que as escolas brasileiras dão. Eles, assim, até eles brincaram. Quem deveria estar em primeiro lugar no PISA não era Singapura, era o Brasil. Era o Brasil, né? Mas o problema de vocês é que é tanto conteúdo, em que momento a criança cria? Em que momento a criança vai pensar fora da caixa para poder pensar no mundo em que ela quer construir? A solução dos problemas não estão apenas mais nos livros, estão exatamente na capacidade de criar, pensar novo, buscar caminhos, pesquisar, estudar. E aí eu resumo tudo isso numa palestra que aconteceu durante a pandemia, que aí um professor, durante a palestra, ele diz assim, olha, professor Mozart, eu tenho só um grande problema nesses estudos online. Por quê? Como é que eu vou saber se o aluno está filando ou colando, né? Depende da região. Depende da região. Aí eu nem precisei responder, um aluno pediu a palavra. Aí dizendo, pois não, esse professor, se o problema que o senhor deu, a resposta estava no livro, essa não era a pergunta que o senhor deveria ter feito. A pergunta que o senhor deveria ter feito era aquela resposta que, usando o livro, fazendo estudos e pesquisas, a gente fosse buscar a solução. Está aí. Isso, até porque o Google está aí com as respostas prontas. E Mozart, na prática, nos últimos dias agora, a gente teve uma conferência, né? E, Mozart, a gente tem duas alunas aqui que elas são bem envergonhadas, a gente não conseguiu fazer com que elas fossem para frente do púlpito. E aí Milton trouxe, eu disse, Milton, a gente precisa, Milton disse, vamos gravar um áudio com elas. A gente gravou o áudio, incluiu na hora, bateram palma, elas ficaram muito felizes, porque ouviram a voz no nosso sistema de som e funcionou, e a gente avaliou. Então é muito disso, esse olhar humano. Inclusão também é isso, né? Você perceber as limitações desse aluno. E sabe o bacana disso? É o seguinte, que essas habilidades, diferente da cognitiva, que você tem praticamente nos primeiros anos de vida, quando as sinapses são formadas, essas habilidades elas são desenvolvidas ao longo de toda a vida. Por exemplo, você sabe que eu me lembrei disso? Porque eu era uma pessoa tímida.
Os meus amigos na universidade dizem assim, cara, a gente não acredita quando você vê você falando Onde na você televisão. Dando entrevista, dando né? entrevista, dando colação de grau no centro de convenções lotado. Possato era muito tímido às vezes. Eu era brincalhão em as coisas e muito tímido em outras. E o bacana é que você desenvolve essas competências. Elas são maleáveis. A maleabilidade do cérebro em relação a essas competências é muito grande. Isso a neurociência nos ajudou a mostrar. Não é? Então, em geral, por exemplo, criatividade, pensamento crítico, tudo isso vai... Eu era um cara muito intempestivo. Eu queria logo, eu era ansioso. Eu tinha vontade... Então, quando eu fui eleito reitor, na época o reitor mais jovem, não só da Federal de Pernambuco, do Brasil, naquela época, hoje já deve ter outros reitores mais jovens, mas não era uma tradição ter reitores muito jovens. Bom, e eu fiquei muito inseguro. É óbvio, eu tinha sido pró-reitor acadêmico, mas era uma coisa. A outra é quando você senta na cadeira número 1 de uma universidade Que grande, tem que assinar, né, Mozart? que tem que assinar e bater o martelo, a palavra sua é a última. E eu me senti muito inseguro. E eu acho que é bom falar isso, às vezes, para os pais também, né? Porque eu tinha dois caminhos. Ou eu tentava compensar essa minha insegurança, como eu estava fazendo, na intempestividade. O problema surgia, eu já queria demonstrar a solução, para mostrar que eu tinha a resposta. E muitas vezes, a intempestividade me levava ao erro. E muitas vezes o erro me levava a perder o poder político da própria instituição. Num conselho universitário, imagina que nem todo mundo de um conselho de 60 pessoas, todos são a favor, tem a mesma cabeça sua, apoia você, não. E essa é a riqueza também. Então, eu tinha que ter a capacidade e a segurança de primeiro ouvir. E aí você precisa ter um mentor. Aí um grande amigo meu disse, olha, você é muito intempestivo, procure ver as tendências. Você só vai emitir a sua opinião, colocar a sua opinião, quando você tiver clareza daquilo que você vai dar de melhor para a universidade. E outra coisa, você tem uma mania de querer dizer sim para todo mundo. Você não vai ser o São Francisco de Assis da Federal de Pernambuco. Então, aprenda a dizer não também. Então, eu fui aprendendo todas essas coisas e hoje, talvez, o que era a minha fraqueza lá atrás, quando eu comecei mais minha vida na gestão da educação, que era a intempestividade, hoje eu sou talvez muito reconhecido como uma das pessoas que mais tem a capacidade de ouvir, de articular, de escutar. Então, assim, eu desenvolvi isso, eu troquei um sinal negativo por um positivo. Então, quando você tem uma escola que desenvolve essas habilidades na criança, isso é absolutamente importante. A minha geração era uma geração em que a gente era considerado um excelente aluno quando tirava 10 e tinha um tal do 10 estrelado, que era quando não tinha nenhuma, nem rasurazinha na prova. Até que um aluno uma vez, aluno não, ele tinha acabado de se formar na USP, foi trabalhar comigo na diretoria de inovação, que era a minha diretoria no Instituto Ayrton Senna, e Amaral me disse uma coisa, Mozart, aqui vocês querem que a gente sempre esteja acertando tudo. Ora, como é que eu vou inovar se eu não tiver direito ao erro? Isso. Eu nunca me esqueço. Ontem, literalmente, eu recebi um zap dele, ao lado de Obama. Esse cara ganhou uma bolsa, o presidente Obama, para trabalhar nos Estados Unidos. Maravilha. Porque esse rapaz, ele tinha essa enorme capacidade de dizer assim, me dê a liberdade de errar. Perfeito. Quem não tiver a liberdade ao erro, acertar é simplesmente a confirmação do que você já sabe. Saber entender que aquilo é um erro é a enorme capacidade que você vai ter para se desenvolver. A gente só se desenvolve plenamente se a gente tiver a possibilidade ao erro. E eu acho que isso passa também por uma coisa importante da escola, que é respeitar o erro. Porque quando é uma escola que visa o resultado, ela não respeita o erro. Ela vai cobrar sempre que o aluno se supere, o erro vai ficar como sempre sendo uma coisa ruim. Mas o erro, ele é um ensinamento para que você possa crescer, né? Exatamente. Então, a gente fala muito isso aqui para a equipe e para os alunos. O erro, ele vai fazer com que você construa um alicerce, se você superar, né? Então, a dificuldade, por exemplo, como a gente estava falando agora das meninas, né?
toda dificuldade que acontece, a gente incentiva muito para que elas consigam romper. Porque a partir do momento que rompe, constrói um alicerce ali, para que no futuro ela olhe para trás e fale, poxa, eu já consegui, já estive numa situação assim e Semelhante, superei. né, Milton? Mas podem ser, o mais incrível aqui, pode ser conquistada através de diferentes caminhos. Você não fica, você não precisava acertar por aquele caminho igual aos outros. Foi proposto um caminho diferente. E elas se superaram através. Então, veja como a criatividade ela é importante para que a gente pense em soluções diferentes. E veja que, Paulinha, desculpe te interromper, mas você me fez lembrar da ciência. A termodinâmica, que foi uma área que eu estudei muito, a termodinâmica diz, para sair desse estágio inicial, para esse estágio final, qualquer que seja o caminho, a quantidade, a variação de energia vai ser sempre a mesma. Ou seja, às vezes a gente quer dizer que todo mundo tem que ir por um caminho. E esse talvez é aquele erro que eu dizia assim, a gente quer botar o mesmo modelo para todo mundo, achando que todo mundo é igual. Exatamente. Permita a liberdade, é isso, Milton, que a gente precisa fazer. Se é uma escola dura, hard, do ponto de vista, todo mundo tem que ir por esse caminho, porque aí eu vou assegurar que a receita vai funcionar, aí não funciona, porque na verdade talvez você vai ter o aluno que passa em primeiro lugar em tudo, mas vai ficar um monte para trás, que nem sequer conseguiu acompanhar, porque aquela não era a trajetória daquele outro grupo de alunos. Eles queriam ter a liberdade de construir o seu próprio caminho, e a escola não permitiu. Então, a escola que pode exatamente essa oportunidade de criar, de ter a liberdade da escolha, e que é possível chegar por caminhos diferentes ao mesmo sucesso, é isso que a escola precisa fazer. Tem uma fala que eu sempre digo assim, que é até chato, mas é assim, né? As escolas falam muito sobre o resultado de um aluno, de 2, 3, 4, mas raras são as escolas que dizem qual o percentual de alunos dela verdadeiramente que passaram, ou que entraram, ou que fizeram, enfim. Então, na verdade, quantos a gente está ajudando? Eu acho que a preocupação e o compromisso com cada um é que faz de nós uma escola diferente. Mas eu queria pular, porque a gente já estourou bastante, né? Mas eu vou 3 horas. Eu vou fazer 2 capítulos. Exatamente, porque minha produção nem levantou a plaquinha ainda, Paulinho. Então vamos seguir, porque o Mozart não vai sair hoje daqui, não. Para a gente fechar, né, esse bate-papo, acho que a gente traça bem aí o caminho do infantil, chegando nos anos iniciais e finais, com toda essa aula aí que o Mozart traz para a gente, mas eu sei que você falou muito aí, foi fazendo várias deixas disso. Mas se eu pudesse perguntar assim, Mozart, se você tivesse um papel branco e um lápis na sua mão, né, de preferência colorido, como é que você faria? Que tipo de escola você construiria? Como é que seria uma escola dos sonhos para você, pensando numa forma de que a gente fizesse todos os alunos estarem preparados para esse futuro aí da vida? Eu vou falar uma coisa que está dentro de mim. Eu estou numa fase da vida que eu sempre fui muito autêntico comigo, com aquilo que eu penso. Projeto da Vila. Não tenho nenhum receio de dizer isso, Paulo. Isso vai exigir muito. Mozart, você simplesmente você emocionou a mesa inteira. Eu estou imaginando Sandra e Gabriela ouvindo, né? Por favor, desculpa, Mozart. Eu conheço o projeto, não tem muito tempo, mas eu conheço da educação, daquilo que funciona, daquilo como deveria ser a escola que eu gostaria de colocar os meus filhos. Em primeiro lugar, tem que ser uma escola em que as crianças se sintam felizes. Se não existir felicidade, existir apenas conhecimento, vai valer muito pouco. Porque o conhecimento muda, mas a felicidade constrói. A felicidade é um pilar extremamente importante para que você possa ter compaixão, para que você possa entender o outro, para que você possa ser a mudança que você quer ter no mundo. Não é? Gandhi disse certa vez, essa frase dele é célebre, né? Que ele diz o seguinte, que se você quer ser a mudança, comece por você no mundo. Não é? Mas sabe como foi que ele criou essa frase? Uma mãe, lá numa vila lá na Índia, o filho não parava de comer doce, ela muito preocupada com a criança não via a mãe,
E Gandhi foi nessa vila e, mestre, por favor, veja se consegue convencer o meu filho a parar de comer doce. E Gandhi o viu, é verdadeira essa história. Aí Gandhi disse, não, me dê um tempo, porque eu não tenho uma receita. Mas, mestre, o senhor convence a criança, o senhor com toda a sabedoria. Não, eu vou voltar daqui a 30 dias na vila, e aí eu volto a conversar com a senhora. Mas vou passar 30 dias esperando o senhor voltar? Vai. E, de fato, 30 dias passaram, ele voltou e ela procurou Gandhi. E então, mestre? Não, eu agora posso convencê-la de que ele precisa deixar de comer doce. Mas por que só agora? Porque primeiro eu tinha que me convencer que eu tinha também de parar de comer doce. Fantástico, fantástico. Se eu não tivesse convencido a mim mesmo que eu deveria parar de comer doce, eu não teria como convencer aquela criança. Então, eu acho que o mundo está nos mostrando o seguinte: a gente diz que prepara a educação, está lá novamente a Constituição, e é porque que eu disse a resposta, uma escola como a Vila. Conheço há um ano a Vila, mas a minha história é de há mais de 40 anos. E a gente tem uma coisa que o tempo nos ajuda a perceber rapidamente quando é que a coisa está no caminho certo, como a coisa é como nós sonhamos. E isso, Paula, começou quando eu tive na primeira unidade daqui da vila, dos pequenininhos, né, portanto, na educação infantil, fui com minha filha, e saímos eu e ela, um olhar para o outro, o brilho nos olhos, que coisa fantástica. E aí disse assim, essa era a escola que eu gostaria de ter colocado você. Então, agora isso exige, às vezes, persistência, né? Exige, muitas vezes, a necessidade, às vezes, assim, de exercer a humildade, né? Porque, às vezes, a gente vê muita coisa bacana, mas o mundo não é só as paredes da escola, são os pais, é um ambiente onde está essa criança, que vê outros exemplos, que, às vezes, não são os exemplos que são mais promissores para uma vida plena. A gente vive num mundo de redes sociais, em que cada vez mais a gente só vê crianças jovens tendo uma ansiedade de querer abraçar o mundo em um dia, quando eu volto a dizer a vida é uma maratona, não são 100 metros. Mas quando se estuda aqui na vila, uma coisa que me chamou a atenção é exatamente como as crianças são felizes, e cada um do seu jeito. E cada um se abraça, cada um chega para a gente que nunca viu e procura saber quem eu sou. Não é? Então, Paulo, eu não teria nenhuma dificuldade de dizer que vocês estão no caminho certo. E que eu quero, na medida em que vocês entenderem, tudo que eu aprendi, realmente transferir para esse projeto, porque eu acho que eu estou numa fase da minha vida agora que eu preciso saber o que eu vou embrulhar de presente para as futuras gerações. O tempo que eu tenho não era mais o tempo quando eu fui reitor. Cada dia para mim representa 10 anos. Então eu não posso mais me dar o direito de errar. E agora eu tenho que pensar qual o futuro que eu preciso deixar para essas futuras gerações. E, como eu disse, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. E eu acho que Deus me ouviu, né, porque foi uma coisa muito forte quando eu conheci vocês, conheci o projeto, e eu tenho que fazer agora ajudar a vocês nessa caminhada. Cada pessoa escolhe como quer fazer a sua transição, eu espero daqui a 20, 30 anos, e 20, 30 anos eu quero ajudar nessa... Mozart, mas como disse Ariano, calma, as homenagens agora, mas daqui a 150 anos vai ter mais homenagem a você. O Ariano que diz, né? Que estava muito feliz com as homenagens dos 80 e ele estava impressionado quando chegava aos 150. Paulinha, emocionada, não tem como não emocionar. E aí a gente precisa, nesses 15 anos de Vila, receber uma homenagem linda dessa, como é que fica o coração? Difícil de falar, eu acho que eu sou uma pessoa que poucas vezes me emociono em público, acho que eu seguro um pouquinho. Mas, como eu falei, está sendo um grande presente, foi um grande presente. Acho que o meu maior presente é poder olhar nos seus olhos, Mozart, e agradecer de coração para coração. Acho que a frase mais linda que eu ouvi foi
você dizer que você deseja embrulhar para presente tudo que você construiu. E isso acho que é um privilégio nosso, a princípio, mas de tantas pessoas que possam receber, né? Às vezes a gente se questiona para que a gente vive, né? Eu me questiono às vezes, é tão pouco, a gente nasce, cresce, trabalha, corre atrás de dinheiro, de sustentar, né? Morre, acabou, né? Ou se Só morrer é no meio isso, do né, caminho, Paulinha? né? Imagina se eu morrer amanhã e ir para casa. Então, para quê? E acho que é embrulhar para presente um legado lindíssimo desse, encantador. E para nós é um privilégio assim assombroso, só pode ser de Deus de verdade. Acho que tem sido a marca, acho que nós somos privilegiados por muitos presentes que a gente foi ganhando ao longo, né? Acho que quando você diz é preciso muita humildade, resiliência, coragem, principalmente por um caminho que a gente escolheu traçar de educação tão diferente de tudo que existia. Então, e contra um caminho diferente, contra toda a maré, ser persistente, né? Dizer assim, por que tem tantos alunos em outro lugar e por que aqui tem menos? Por que isso? E olhar para trás e perceber que a gente começou com 34 e hoje a gente tem aí quase 600. Então, mas não é atrás de volume que a gente quer, porque o que a gente quer é que a vila deixe de ser ilha, é verdade, mas inspirando outros lugares. E você nos traz acho que uma nova, um monte de energia, assim, acho que você traz algo novo para a gente. Esse ano tem sido um grande presente, porque a gente vai se renovando de energia, se abastecendo e tendo a certeza de que a gente está no caminho certo. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer, eu estou emocionada de verdade. Tia Sandra ia chorar, viu? Tia Sandra e Tia Gabi, e vinham as lágrimas. Com certeza. Mas, assim, nosso coração hoje é só gratidão. Acho que você veja como eu estou tão envolvido. Qualquer coisa que aparece, um evento, eu já me lembro da vila. Legal. Aí eu já mando para o zap delas, olha esse evento, olha isso aqui. Então, assim, a vila entrou em mim e aquele negócio, quando entra não sai mais. E a gente tem que fazer agora esse melhor da gente. Faz parte dessa vila agora com a gente, né, Mozart? Com certeza. Na verdade, tem um ano que Mozart está nessa vila, mas muitíssimo obrigada de coração. Acho que esse é um Adriana episódio... foi a nossa madrinha, né? Foi, exatamente. A Adri foi a nossa madrinha, que foi outro presente. Então, são os presentes que a gente vai recebendo e que a gente diz, é por isso que a gente está aqui, tem mão de Deus em tudo isso. E tio Milton que representa essa grande equipe, né? Tia Paula está aqui representando. Tio Milton, como é que recebeu essa homenagem de Mozart? Como é que ficou? Parou ali e deu uma... Poxa, cara, foi forte, assim. Foi difícil segurar a emoção, realmente. Porque eu acredito muito também, acredito em Deus também, mas acredito muito que a obra de Deus, ele mexe muito com as energias, né? Eu acho que a gente tem uma sincronia. Quando existe um tipo de energia, ela atrai outro tipo de energia igual, né? Eu acho que a gente se conecta hoje, Vila, Mozart, porque existe uma sinergia de pensamentos, de ideias, né? E hoje essa declaração dele só confirma isso. E eu queria aproveitar até para fazer um merchan aqui para Mozart, que tem um livro que é fantástico, que ele está recentemente lançando, que é o Educação, a Trilha Inacabada, que eu acho que a gente está realmente seguindo um caminho aí que a educação ela não está pronta, ela não é fim, né? Porque o mundo está sempre mudando e a educação muda também. E eu espero continuar nessa parceria com o Mozart, porque a gente tem muito a aprender com ele, para que a gente possa construir essa educação aí para frente. E eu quero o meu com dedicatória, viu? Por favor, eu sou um leitor voraz, eu quero o meu, por favor, Mozart, né? Tem um próximo aí a caminho, então já esse já saiu e agora daqui a pouco... Eu quero o meu com dedicatória. Mas esse foi só o primeiro podcast, se Deus quiser, com a certeza. gente vai ter a oportunidade de ter outros, né? Quem sabe mais com audiência maior, né, tio André? Quem sabe com momentos mais importantes, venham surpresas por aí. Não, e Paulinha, eu tô até preocupado com minha vaga de apresentador, porque fala bem, articulado, dá uma aula. Eu tô com medo dos pais da vida assim, tira esse apresentador e bota Mozart. Por favor, né? Mas muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer mais uma vez. Obrigadão, Mozart, Milton, André, Gil,
toda a equipe aqui do Papo de Vila, muitíssimo obrigada mais uma vez. Gente, então a gente chega na parte final e nesses 15 anos, Mozart, a gente está pedindo para que as pessoas deixem uma fala, o que pensa, o que vem nesse sentido. E eu queria começar com o tio Milton, tia Paula, e a gente finaliza com você. Nesses 15 anos da Vila, tio Milton, nesses parabéns, debutando nesses 15 anos, com a sua mensagem para os pais, para os alunos da Vila. Recentemente a gente foi numa viagem para o Vale do Catimbau com o 9º ano. O 9º ano está fazendo o fechamento de ciclo aqui com a gente. Uma viagem incrível. E numa conversa com o pessoal que estava lá, os professores, os guias que estavam lá, e eles estavam elogiando muito a proposta da Vila, né? Por que vocês trouxeram esse menino para cá? A gente nunca fez isso, acampar com eles aqui. Fizemos porque vocês passaram tanta confiança para a gente na proposta e tudo. E a gente criou esse momento e tal. E ele falou, de onde vem tanta inspiração? Como é que vocês construíram essa escola? Eu falei, olha, a nossa educação ela é pautada em amor e resistência. Porque tem que amar, tem propósito aqui. Então, agora a resistência é porque não é fácil fazer diferente. Fazer com que as pessoas enxerguem, né, às vezes, dentro de um sistema que está lá de trás do que a gente vivenciou. A gente tem que estar sempre provando que o caminho, que o mundo é outro, que a nossa vida, a vida dos nossos filhos no futuro serão diferentes, a gente tem que pensar nisso, mas é uma constante resistência, então o meu recado é amor e resistência. Tia Paula, emocionadíssima nesses 15 anos, esperamos mais 15, mais 15, mais 15, a palavra está com você. Eu estou emocionada de verdade, porque eu lembro da primeira apresentação que a gente fez. A escola não estava pronta, era só um projeto, era uma apresentação em PowerPoint para os primeiros pais, né? Então, assim, eu queria lembrar daqueles 34 primeiros pais, mas eu era uma mãe daquela turma também, minha filha, né? Foi a aluna número 1 da Vila. E então, assim, lembrar daqueles 34 primeiros pais que acreditaram naquele projeto que estava numa apresentação de PowerPoint. Mas eu tenho certeza que eles enxergaram no brilho dos olhos da gente o amor e o profissionalismo que tinha, porque a gente estava ali com a apresentação de PowerPoint, mas já tinham 2 anos de pesquisa, de estudo. Há 2 anos a gente ia para São Paulo fazer formação, a escola não estava construída e a gente já estava participando de formação em São Paulo, eu e Sandra. Então, quando a gente lembra daqueles 34 primeiros alunos, daquele pé de manga plantado, daquela coisa árida que quando os pais vinham visitar fazia assim, é meio árido, né? E a gente ficava chateada quando alguém dizia que era árido. Claro Como que era assim, árido, né? o pé ainda a árvore não tinha crescido e a gente se doía, né? Então, quando a gente olha lá para trás e a gente lembra das primeiras crianças que saíram, as primeiras turmas que formaram, a gente não imaginava que a gente fosse fazer algo além da educação infantil. E aí a gente teve, como o tio Milton falou recentemente, os alunos saindo do Vale do Catimbau e eles viveram uma experiência lindíssima, assim, emocionante, do ponto de vista dos testemunhos a partir da coordenação dos próprios alunos. Então, é isso, é preparar. A gente tem muito orgulho dos alunos que estão saindo daqui. Nós não somos perfeitos. É duro a gente, às vezes, ouvir pai e mãe que faz assim... a Vila coloca lá que escolas são pessoas, que não sei o quê, mas ontem não olhou para a gente nisso ou naquilo, né? A gente não é 100% acerto, pelo contrário, como a gente disse, se a gente não trabalhar a capacidade da gente de errar e de pedir desculpa, não seria a Vila. Então, nós estamos aqui cheios de falhas e de defeitos, mas procurando fazer melhor cada dia, olhando para cada aluno. E nos deem a oportunidade de conversar, isso que a gente pede, com os pais que estão aqui e com aqueles que não conhecem a Vila. Venham conhecer, venham para dentro da escola, entender o que acontece aqui, que vocês vão se emocionar tanto quanto nós. Porque tenham certeza, o que a gente faz aqui é com muito, muito amor e muito profissionalismo. Mozart é prova disso, assim, o quanto a gente vai buscar estudo, né? Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade, mais uma vez. E o nosso grande convidado, que já deu presente a gente, mas, Mozart, nesses 15 anos,
o que é que você poderia deixar de mensagem pra gente? O que é que você poderia oferecer pra gente de presente nesses 15 anos? Além do que já fez, né? Além do que já fez, exigindo um pouco mais. A palavra está com você. Eu vou resumir o que Milton e Paula colocaram agora. Eu acho que ser um eterno aprendiz, não é como a música, não é? Eu acho que quando a gente sempre se coloca como um eterno aprendiz, é colocar a humildade sempre à frente da sabedoria permanente. A sabedoria ela tem que ser maleável, ela tem que ter a capacidade de, a partir da humildade, de olhar para o retrovisor, saber o que foi que nós acertamos, o que nós deixamos de acertar, né? E construir os próximos 15 anos com esse conhecimento, mas com a capacidade de entender que o mundo é sempre mutável. O conhecimento está mudando, as pessoas estão mudando e nós precisamos mudar sempre. E quando a gente fala no eterno aprendiz, eu termino me lembrando de um filme que me tocou muito, chamado Sangue e Areia. Era um filme que retratava a vida de um jovem muito pobre espanhol que se tornou, o sonho era se tornar um toureiro, com Anton Quim. E eram 3, na verdade, que sonhavam em ser toureiros. E saíram de uma vila, lá na Espanha, a 500 quilômetros de Madrid, e foram, né, com um cavalinho e os 3 andando até Madrid. E um deles, na verdade, se tornou o maior toureiro da Espanha. No auge, então, e aí vem o grande perigo do futuro, que é o auge, é a gente sempre sentir que estamos no máximo. Ele, naturalmente, começou a usufruir aquele momento da vida dele. Então, começou a vida noturna, começou tudo aquilo que tirava a disciplina, o foco, o planejamento. E aí começou, na verdade, a perder foco, planejamento e disciplina. Foi o que começou a acontecer, ele começou a decair. Nesse processo, ele volta para a vila para falar com a mãe, para ver a mãe, e encontra a mãe limpando o assoalho do hotel em que a mãe trabalhava lá atrás, antes dele ter se tornado o maior toureiro da Espanha. Ele olha para a mãe e diz: mãe, por que você está limpando o assoalho do hotel? Você é a mãe do toureiro mais importante da Espanha. Não era mais. Mas ele resistia. Se considerava. Aí a mãe olha para ele e diz assim: meu filho, quando chega ao que você chegou, e se não tem a humildade para continuar fazendo o seu melhor, só vai cair. E antes que você caia, eu já estou me preparando para voltar a limpar o assoalho do hotel. Ele toma aquele susto e, pela primeira vez, alguém com uma mãe, o papel da mãe, diz para ele o que muitas vezes alguém precisa dizer para a gente. Então, exercer a humildade é principalmente ter ouvidos abertos para a verdade. A verdade que muitas vezes não é a que nós gostaríamos, mas é a que nós precisamos para continuar sempre a crescer. Não é no sentido de ser uma eterna vila aprendiz. Perfeito. E como acontecia no Jô, eu gostaria com nós agora... a gente poderia passar vários... Gente, Mozart, muito obrigado. Eu vou falar agora como professor e como jornalista. Paula, agradecer é sempre uma bênção. Então, muito obrigado por ter me proporcionado entrevistar uma fera dessa. Eu vou botar no meu currículo. Mozart, uma honra. Me sinto muito honrado, muito orgulhoso de ter batido esse papo de vila. E saiba que essa vila é sua e venha sempre que se sentir à vontade. A casa é sua. E o microfone dourado, tem um microfone dourado aqui, vai ser seu. Certo? Gente, a gente fica por aqui. Um beijo grande para vocês e até o próximo Papo de Vila. Tchau, tchau, gente. Valeu. Papo de Vila.